Olá, gente! Sou a professora Daiana Trindade e a nossa aula é O Povo Brasileiro em Darcy Ribeiro. Então, nós falaremos de um sociólogo brasileiro muito preocupado com as causas indígenas. Só que antes, eu quero que vocês, por favor, olhem essa imagem. Que imagem fantástica é essa? O que vocês refletem? Que identidade é essa? Que identidade desse povo brasileiro? Nós temos uma única identidade? Vamos ver nessa aula. Então, Darcy Ribeiro, ele está muito preocupado com as causas indígenas, não só com as causas indígenas, com todos nós enquanto brasileiros, mas ele vai dar uma atenção muito especial para os indígenas. Tanto que nós começamos falando de etnografia no Brasil. O que seria isso? É um estudo descritivo. O Darcy Ribeiro, ele vai morar com os indígenas durante muito tempo. Por quê? Ele vai analisar, ele vai escutar, ele vai olhar, ele vai sentir, ele vai vestir a pele indígena. Por quê? Para compreender, para entender. Este é o papel da sociologia. Entender, compreender, analisar, porque a sociologia é uma ciência. Então, Darcy Ribeiro, ele vive com os indígenas e ele faz toda uma análise muito profunda dos indígenas. E, principalmente, o que ele vai nos dizer? Que aconteceu um etnocídio, aconteceu uma desindianização. Por quê? Porque quando o colonizador chegou aqui e viu a cultura indígena, teve aquele estranhamento. E aí eles achavam que os indígenas eram bestas selvagens. Prestem bem que eu falei, bestas selvagens, que serviriam como burros de carga. Por quê? Porque desumanizam, tiram a sua cultura, tiram a sua dignidade. Isso que aconteceu. Por isso que essa desindianização, esse etnocídio aconteceu aqui no nosso país. Mas o Darcy Ribeiro, ele vai nos dizer que nós temos diversos Brasis. Nós somos o povo brasileiro que é fruto dos indígenas, que é fruto da negritude. Mas voltando aos indígenas, então essas bestas selvagens não dói os ouvidos de vocês? Eu espero que sim, que os meus doem muito. Porque como que conseguem desumanizar? Conseguindo. Isso aconteceu e não só aconteceu, que infelizmente ainda estamos exterminando a população indígena. Não se tem um olhar de brasileiros, parece que os indígenas não são brasileiros e eles que estavam aqui, porque essa terra é deles. Se tem alguém que é mais brasileiro do que todo mundo, são os indígenas. E Darcy Ribeiro, ele vai estar ali, lutando por essa causa, juntamente com os indígenas. Até porque, segundo Darcy Ribeiro, todos nós precisamos de quê? Uma educação de qualidade, principalmente os indígenas. As questões educacionais, ele vai se preocupar muito. Precisamos de um ensino universal, de um ensino que oportunize as pessoas. E principalmente essa população, que é nativa, que é desta terra, que esta terra é deles. Mas, infelizmente, esse etnocídio continua acontecendo até os dias de hoje. Darcy Ribeiro, ele nos traz também a condição do negro no Brasil. Esse racismo violento, esse racismo estrutural, essa miscigenação, essa mestiçagem que foi violenta na base do estupro da mulher indígena e da mulher negra também. Então, quando falamos de identidade brasileira, nós não podemos esquecer as atrocidades que aconteceram com essas populações, porque isso forma o Brasil, nos forma enquanto brasileiros. E por isso, gente, que é muito importante compreendermos a formação deste povo. Por isso, precisamos, sim, conhecer a nossa história, mas conhecer a nossa história através do povo indígena, através do povo negro, não através dos vencedores, dos invasores, dos colonizadores. E o Darcy Ribeiro faz isso muito bem, porque ele vai analisar esta sociedade pautada na violência, pautada no estupro dessas mulheres. Por isso que ele vai romper com a tradição freiriana. Que tradição freiriana é essa? Gilberto Freire nos traz o conceito de democracia racial. Se vocês quiserem aprofundar um pouco mais sobre esses conceitos, assistam, por favor, às nossas videoaulas. Mas então, o Gilberto Freire nos traz este mito de democracia, que as raças elas vivem em harmonia. E Darcy Ribeiro vai nos dizer que não.
não é assim e não foi assim, infelizmente. Até porque Darcy Ribeiro nos traz as seguintes informações, que a negritude, os meus ancestrais, quando vieram da África para cá, eles tiraram tudo. Tiraram a cultura, eles tiraram a dignidade, tanto que os negros ficavam sozinhos, sem famílias, sem nada daquilo que eles conheciam lá. Então, por isso que a mestiçagem, ela é violenta. E, gente, eu quero muito que vocês reflitam sobre essa frase. Todos somos carne, da carne daqueles pretos e índios suplicados. Jamais podemos esquecer isso. E esses índios continuam suplicando. A negritude, ela continua suplicando. Então, por isso, minha gente, não podemos esquecer desta frase, porque nós fomos fundados nisso. Mas o Darcy Ribeiro, ele nos traz que existem vários Brasis. Por isso que ele fala no povo brasileiro. Temos o Brasil caboclo, temos o Brasil crioulo, temos o Brasil sertanejo, temos o Brasil sulista. Brasil é Brasil. Ele é único, ele é rico, ele é diverso. Mas não podemos esquecer do suplício, não podemos esquecer do etnocídio, tanto de negros quanto de indígenas. Na nossa aula, então, nós vimos o povo brasileiro em Darcy Ribeiro. Etnografia, os diversos Brasis, o povo brasileiro, a desindianização, as questões educacionais, o racismo, a mestiçagem e, principalmente, rompendo com a tradição freiriana. Então, meus queridos, por favor, tire uma foto desse quadro, mas jamais se esqueçam, porque eu irei repetir. Todos somos carne daqueles pretos e índios suplicados. Fiquem com essa reflexão, porque é só a partir deste entendimento que juntos conseguiremos mudar este país. Porque esse país é de todos nós, é dessa diversidade, essa identidade, ela é nossa, principalmente dos indígenas e da negritude. Um grande beijo, luta sempre e até a próxima.